Layla, a bruxa e a noite do caldeirão proibido. A escola de bruxas de Pedra Escura dormia, bem, quase toda. As torres estavam silenciosas, as corujas roncavam nas vigas e as velas flutuantes piscavam de sono. Mas no dormitório número 7, a bruxa Lila estava bem acordada. Ela não conseguia dormir. De longe, um som estranho podia ser ouvido. Plop, plop, plop. Lila sentou-se na cama. Isso não é uma goteira, sussurrou. Chispa, sua vassoura, estava encostada na parede. Ao ouvir o som, levantou as cerdas nervosa. Plop, plop. Vem da ala antiga, e ninguém deveria estar lá à noite. A escola tinha muitas regras, muitas mesmo. E uma das mais importantes dizia: proibido entrar nas salas antigas depois de escurecer. Lila hesitou por um segundo, depois sorriu. Vamos só dar uma olhada, sussurrou. Só uma. Chispa vibrou de empolgação e se posicionou sob os pés de Lila. Elas saíram pela janela em silêncio e voaram até a parte mais velha da escola. A sala do caldeirão proibido. Um aviso torto na porta dizia: não entre, nem de dia, nem de noite, nunca. Isso geralmente significa entre com cuidado, murmurou Lila. Ela empurrou a porta. Crie-se. Dentro, uma luz verde subia e descia. No centro da sala, sobre um círculo no chão, havia um caldeirão enorme, antigo e rachado. E ele borbulhava sozinho. Eu não fiz nada, disse Lila rapidamente. O caldeirão respondeu com um plop mais forte. Uma bolha subiu devagar, e ao estourar, tudo mudou. As paredes se esticaram, o teto girou e de repente Lila estava em um corredor longo, cheio de portas iguais. Chispa! Isso estava aqui antes? A vassoura balançou as cerdas. Ao longe, um gongue profundo ecoou. Uma voz antiga falou. A noite do caldeirão começou. Quando o último gongue soar, a escola não vai acordar. Isso parece muito ruim, sussurrou Lila. O corredor começou a se mover, como se respirasse. Plano rápido, disse Lila. Encontrar o caldeirão, fechar, correr. Uma porta se abriu sozinha. Dentro havia uma sala duplicada. 2 lousas, 2 mesas, 2 professoras roncando. Outra bolha estourou e uma lousa criou pernas de giz e saiu correndo. Ei! Chispa disparou atrás dela. Voaram entre mesas flutuantes, desviando de livros que batiam palmas e tinteiros pulando. Quando saíram, o corredor virou uma espiral. A escola muda com cada bolha, disse Lila. Temos que correr. O segundo gong soou. Gong! O chão tremeu. Chegaram à sala dos armários infinitos. Cada armário levava a outro. Alguns tinham chapéus gritadores, outros capas que tentavam se vestir sozinhas. Uma bolha estourou e Chispa ficou presa dentro de um armário que se fechou de repente. Chispa! O armário começou a correr. Pare agora! Pulou e abriu a porta antes de bater na parede. Chispa saiu bagunçada, mas feliz. Nunca mais voltamos aqui, disse Lila. O terceiro gong soou. Gong! Não resta muito tempo? No fim do corredor viram um caldeirão flutuando numa plataforma, cercado por bolhas gigantes. Dentro delas, partes da escola estavam presas. O caldeirão borbulhou mais rápido. Temos que fechá-lo. Lila viu uma tampa antiga com o mesmo símbolo. Juntas levantaram a tampa. Era pesada. Uma bolha estourou. O chão desapareceu. Agora! Chispa saltou, Lila se esticou e juntas colocaram a tampa no caldeirão. Plop! Tudo parou. As bolhas murcharam. A luz se apagou. A sala voltou ao normal. Silêncio. O último gong tentou soar. Clonk. Lila sentou no chão. Acho que conseguimos. O caldeirão ficou quieto novamente. Ao longe ouviam-se passos, risadas, um galo mágico cantando errado. A escola acordava. Ninguém precisa saber, disse Lila. Voltaram quando o sol nasceu. Na cama, Lila fechou os olhos sorrindo. Da ala antiga, bem baixinho, veio um último plop. Luma, a unicórnio que pintava sonhos. Em um vale escondido vivia uma jovem unicórnio chamada Luma.
Seu chifre não era um chifre qualquer. Brilhava e mudava de cor conforme seus sentimentos. Rosa quando estava feliz, azul quando estava calma, cinza quando ficava zangada e dourado quando se emocionava de verdade. Luma tinha um segredo. Todas as noites pintava sonhos no céu. Com um toque do seu chifre surgiam castelos de caramelo, dragões que faziam cócegas em vez de soltar fogo, ou rios que, em vez de água, tinham chocolate quente. As crianças dormiam felizes sob aquele espetáculo. Pintar sonhos? Zombou um unicórnio mais velho com voz arrogante. Bah, isso não serve para nada, riso zombeteiro. Sim, acrescentou outro. Talvez assim você pare de viver com a cabeça nas nuvens. Mais risadas. Bem, tecnicamente eu estou nas nuvens, respondeu Luma com um sorrisinho sarcástico. Os outros riram com arrogância e se afastaram trotando. Luma tentou rir também, mas algo dentro dela se encolheu. Naquela noite, quando tentou pintar, seu chifre mal soltou algumas faíscas apagadas. Ótimo, murmurou. Agora sou oficialmente uma unicórnio lanterna de baixa voltagem. Escondeu-se na floresta, cabisbaixa. E lá, ela ouviu a voz profunda de uma coruja anciã. Ora, ora, disse do galho. E quem é essa nuvem com patas? Não estou de humor, coruja, bufou Luma. Isso já percebi. Seu chifre parece uma lâmpada queimada. Luma ergueu a cabeça. Não tem graça. Pra mim tem, respondeu a coruja, dando de ombros. Mas o importante é que sua luz depende do que você carrega. Nesse momento, um soluço interrompeu a conversa. Da aldeia próxima vinha o choro de um menino. Mamãe diz que monstros não existem, mas eu sei que debaixo da minha cama vive um com 7 olhos, lamentava-se. Luma riu sem querer. Com 7 olhos, ele teria que ir ao oftalmologista todos os dias, sussurrou. O menino levantou a cabeça, surpreso. Quem está aí? Apenas uma unicórnio entediada, respondeu Luma, aparecendo na sua janela. Janela se abrindo suavemente, o menino parou de chorar fascinado. Um unicórnio de verdade? Bem, de verdade não. Sou um pouco estranha. E sem pensar 2 vezes, Luma começou a desenhar com seu chifre. Estrelas formando um escudo brilhante. Um dragão bocejando de tanto sono. E um monstro com 7 olhos, usando pijama e segurando um ursinho de pelúcia. O menino riu tão alto que esqueceu o medo. E naquele momento, o chifre de Luma explodiu em uma luz dourada tão intensa que iluminou toda a aldeia. O céu se encheu de sonhos ainda mais belos. Um arco-íris que dava 3 voltas no mundo. Peixes nadando entre as estrelas. Um castelo flutuante cheio de balanços. O menino, já tranquilo, se cobriu com as mantas. Obrigado, unicórnio esquisito. De nada, humano medroso, respondeu ela com um sorriso. Naquela noite, Luma entendeu que seu poder não era impressionar os outros unicórnios, mas sim fazer rir e sonhar aqueles que mais precisavam. Corrida Cósmica Prion. O começo. No planeta Turbo X, as manhãs nunca eram silenciosas. Todos os dias, os motores rugiam como leões e o céu brilhava com luzes de neon. Ali viviam os carros mais incríveis do universo. E entre eles, 3 se destacavam. Raio, pequeno, azul e tão rápido que as faíscas o perseguiam quando freava. Raio era pura energia, vivia para correr, mas tinha um defeito, não sabia esperar. Se você não está na frente, está perdendo, dizia com um sorriso elétrico. Fúria, uma caminhonete vermelha, forte e destemida. Seu fogo não vinha só do motor, vinha do coração. Sem risco, sem glória, rugia, lançando uma labareda. Aero, um esportivo prateado com asas retráteis.
Enquanto os outros aceleravam, ele estudava o vento, o terreno e os rivais. Nem sempre se vence com o pedal, dizia com calma. Às vezes se vence com a cabeça. Eram amigos inseparáveis. Corriam por diversão, não por troféus. Mas tudo mudou naquela noite. O céu de Tulboxi se iluminou com letras flamejantes. Grande corrida cósmica. Uma corrida entre planetas! Gritou Raio, vibrando. Agora sim, um desafio de verdade, disse Aero. E se a gente ganhar? Perguntou Fúria, com o escapamento pegando fogo. Não, respondeu Raio. E se a gente se divertir? Mas entre os competidores havia um que não sorria. De uma nuvem de fumaça negra surgiu um carro escuro como vazio. Sua carroceria não refletia luz e seus faróis vermelhos brilhavam como brasas. Podem me chamar de Sombrio, disse com voz metálica, e lembrem desse nome quando eu passar por vocês. Raio estremeceu. Fúria soltou uma faísca. Aero murmurou: esse carro não corre por diversão, corre por algo mais sombrio. O disparo ecoou e o universo acendeu. Os carros atravessaram o primeiro portal e surgiram num anel de asteroides. Havia gravidade flutuante, meteoros e túneis de energia. Raio disparou, cortando o espaço como um relâmpago azul. Fúria lançou bolas de fogo para abrir caminho. Aero voou acima deles, planando entre as rochas, mas Sombrio não jogava limpo. Deixou atrás de si uma nuvem de óleo escuro que cobria os sensores. Vamos ver como correm no escuro, riu. Raio perdeu o controle. Não consigo ver nada! Siga meu calor! Gritou Fúria, lançando uma chama à frente. A luz atravessou a fumaça, revelando o caminho. Do alto, Aero gritou: portal à direita! Agora! Do outro lado, a linha de chegada brilhava suspensa no vazio. Sombrio chegou segundos depois, rugindo de raiva. Depois da corrida, no pódio, as luzes dos planetas refletiam nas latarias. Raio tremia de emoção. Fúria rugia de alegria. Aero sorria com serenidade. Vencer juntos, isso vale mais que qualquer troféu. Ao longe, Sombrio os observava, seus faróis vermelhos acendendo devagar. Aproveitem, campeões. A próxima pista será minha. E desapareceu na escuridão do espaço. Naquela noite, Raio não dormiu. Olhou para o céu, lembrando das palavras de Sombrio. Algo lhe dizia que aquela corrida era só o começo. Turbo X voltaria a rugir. E os motores do destino acabavam de ligar. Gelatin, o monstrinho pegajoso. Muito antes de o reino de Tornado falar de grandes monstros e tempestades impossíveis, existia um lugar escondido debaixo da terra, chamado a Caverna Doce. Lá não cresciam plantas, nem viviam animais. O que surgia eram gotas mágicas, suaves e brilhantes, que nasciam quando uma criança fazia um desejo verdadeiro. Alguém para brincar comigo. Quando a gota ficou pronta, moveu-se devagar e ganhou vida. Assim nasceu Gelatin. Gelatin não andava, saltava e nunca tinha apenas uma forma. Às vezes era redondo, outras vezes alongado, como acontece com todas as coisas de gelatina. Era curioso e carinhoso, e queria tocar em tudo. O problema era que tudo ficava colado nele. Se encostava numa pedra, a pedra vinha junto. Se tocava num pirilampo, o pirilampo não se soltava. Gelatin tentava sempre ajudar, mas quase sempre acabava a pedir desculpa. Com o tempo, Gelatin começou a sentir algo estranho. Mesmo rodeado de gotas e criaturas da caverna, sentia-se sozinho. Uma noite, ao ouvir dois casulos sussurrarem que ele só queria amigos,
Gelatin tomou uma decisão que nunca tinha tomado antes: sair da caverna. Com um grande salto desajeitado, deixou a caverna doce e chegou ao mundo exterior. O céu era enorme. A relva parecia não ter fim. Tudo era grande demais para alguém tão pequeno. Num prado próximo, Gelatin viu uma criança brincar. Aproximou-se devagar, tentando não assustar. Quando estendeu o seu pequeno braço macio, a criança ficou colada. O susto foi imediato. A criança fugiu a correr. Gelatin ficou parado, sentindo o corpo ficar pesado. Ele não queria magoar ninguém. O céu começou a escurecer. Uma tempestade inesperada caiu sobre o prado. A chuva batia forte. O vento empurrava sem parar. Entre alguns arbustos, algo vermelho chamou a sua atenção. Era uma pequena capa. Quando lhe tocou, ficou colada às suas costas. Não muito longe, uma menina tentava alcançar um baú de madeira que a chuva levava para uma poça funda. Gelatin observou. Esticou-se um pouco mais do que o normal. O baú colou-se ao seu corpo e ele levou-o de volta para a terra firme. A menina olhou para ele surpresa. Não gritou, sorriu. A menina pegou no baú e voltou para o castelo. Gelatin ficou mais um pouco à chuva. Pela primeira vez, a sua forma mutável não tinha causado problemas. No fundo da floresta, algo doce e antigo chamava por ele. A mesma energia que sentira ao nascer. Gelatin saltou nessa direção. Ainda era pequeno, ainda era macio, mas a sua história estava apenas a começar. A Princesa Tornado e o Grande Erro do Reino. No Reino do Vento, um dia muito estranho começou. Não chovia, não fazia frio, não havia tempestade. Mesmo assim, algo não estava certo. As bandeiras estavam paradas, os moinhos não rangiam, até os pássaros voavam em linha reta com medo de fazer piruetas. A Princesa Tornado percebeu na hora. Esse silêncio cheira a problema, disse ajeitando a capa. Na praça principal, o rei pigarreou e anunciou: hoje celebramos o primeiro dia sem erros do Reino do Vento. Um dia em que tudo deve dar certo. Muito certo. Perfeitamente certo. Os soldados marcharam no mesmo ritmo. Os sinos tocaram na hora exata. Ninguém tropeçou. Ninguém gritou. Ninguém riu alto demais. Rugido, o dragão bocejou com cuidado. E se eu errar sonhando? Sussurrou. Gelatin, o monstro de gelatina, ficou tão parado que parecia uma estátua brilhante. Nada de pular hoje, disseram a ele. Você pode grudar em algo sem querer. Tornado olhou em volta e franziu a testa. Um reino sem erros não é um reino, é um museu. Tudo continuou perfeito, até que algo bem pequeno aconteceu. Um aprendiz de cineiro, nervoso, amarrou uma corda um pouquinho torta. Só um pouquinho. Tão pouco que ninguém percebeu. Quando puxou, o sino soou diferente. Clim, clang. O som estranho assustou uma pomba. A pomba bateu numa biruta. A biruta começou a girar rápido demais e o vento, cansado de esperar, acordou. A biruta empurrou uma mesa. A mesa bateu num barril. O barril saiu rolando morro abaixo, pulando e gritando: barril, barril! Como se falasse. O barril bateu num carrinho cheio de confete. E de repente, o céu explodiu em cores. O confete caiu em cima do Gelatin. Oh! Disse ele, córcegas! E ele pulou. Esse pulo lançou caixas no ar, acordou moinhos dorminhocos e fez rugido espirrar. Ah, Tekin! Uma pequena chama saiu voando, direto para fogos de artifício esquecidos do último festival. O céu se encheu de luzes. O vento rodopiava, a gelatina escorregava, o confete não parava de cair, o reino inteiro virou uma bagunça. A Princesa Tornado tentou arrumar tudo, tentou parar o vento a levantou, tentou dar ordens, todos escorregavam de tanto rir. Tentou pedir ajuda ao rugido, mas ele perseguia uma faísca brilhante.
Cansada, Tornado caiu de costas sobre o gelatim. Plof! E então ela entendeu. Isso não é um desastre, riu. É um jogo gigante. Ela subiu numa fonte giratória e gritou: Atenção! Declaro oficialmente aberto o Festival do Grande Erro. As crianças não precisaram de mais explicações. Jogaram confete com colheres. Gelatim virou um trampolim. Rugido voava de marcha a ré. Até o rei tropeçou e riu. O rei se aproximou da Tornado e disse: Hoje aprendi algo importante, sem erro. Não há aventuras. Tornado sorriu. E sem aventuras, não há histórias. Gelatim borbulhou feliz. Rugido já dormia. E desde aquele dia, no Reino do Vento, só uma coisa ficou proibida: proibir erros. Porque às vezes o menor erro cria a maior aventura. Bronto e o ovo da luz perdida. No vale pré-histórico, rodeado por montanhas avermelhadas, vivia Bronto, um jovem T-Rex conhecido pelo seu brando coração e pela sua coragem. Ao seu lado estava sempre Nina, uma Velociraptor rápida e inteligente, sua melhor amiga. Certa tarde, quando o sol se escondia, o céu escureceu de repente. Isso não é normal, sussurrou Nina. Uma luz brilhante caiu do céu e caiu perto da floresta retorcida. Eles correram até lá e encontraram algo incrível, um ovo brilhante. Este não é um ovo comum, disse Bronto. E alguém está à procura dele, respondeu Nina, ouvindo um rugido distante. Eles sabiam que precisavam levá-lo até a montanha fumegante, onde nascem as criaturas da luz. Para chegar lá, precisaram atravessar a floresta retorcida, onde as árvores se moviam e as raízes prendiam quem passava. Elas não querem que passemos! Gritou Nina. Bronto soltou um rugido forte. As árvores abriram um caminho e eles passaram correndo antes que se fechasse novamente. Depois encontraram uma ponte antiga sobre um abismo profundo. Quando Bronto avançou, uma voz ecoou: Devolvam o ovo. A ponte começou a rachar. Não olhe para baixo, disse Nina. Continue. Segurando o ovo com cuidado, Bronto deu um grande salto. Eles chegaram em segurança enquanto a ponte caía na escuridão. Na entrada da montanha fumegante, uma criatura gigante apareceu. Um dragão de pedra, feito de rocha e fogo. Para passar, disse ele, devem provar que são dignos do ovo da luz. Bronto deu um passo à frente. Nós vamos protegê-lo, custe o que custar. O dragão observou e então abriu passagem. Dentro da caverna, uma luz quente encheu o ar. Apareceu Lúmina, a mãe do ovo. O ovo se partiu e um pequeno dragão brilhante nasceu, iluminando tudo ao redor. Ele voou em volta de Bronto e Nina, feliz e seguro. Porque protegeram a luz, disse Lúmina. O vale nunca mais ficará escuro. E naquela noite, o vale inteiro brilhou como nunca antes. A sereia que devolveu o rumo ao mar. Era uma vez, nas profundezas do oceano, uma sereia chamada Maia. Maia tinha uma cauda prateada que brilhava quando nadava e uma voz suave que só o mar sabia escutar. Ela era sereia da ponta da cauda até ao bater do coração, e o oceano reconhecia-a como parte dele. Todas as manhãs, Maia nadava pelos recifes, cumprimentando os peixes e cantando baixinho para que as ondas acordassem tranquilas. Numa dessas manhãs, encontrou a velha tartaruga Neron. Neron era tão antigo que o mar falava com ele devagar, e tão sábio que sabia quando ficar em silêncio. Maia, sereia do canto sereno, disse Neron, o mar perdeu o seu rumo. A tartaruga virou-se lentamente e mostrou o casco. Nele havia um mapa vivo, feito de correntes que se moviam como se respirassem. Este é o mapa das correntes secretas, explicou.
Durante muitos anos guiou peixes e baleias, e até antigos piratas que respeitavam o oceano. Mas agora as correntes estão confusas, e os mais pequenos não encontram águas seguras. Maia pousou a sua mão de sereia sobre o mapa. Sentiu-o responder ao seu canto e às suas emoções. O mapa apontou para um lugar distante, a ilha do Leme Adormecido. Diziam as lendas do mar que ali, há muito tempo, os piratas esconderam um tesouro diferente. Não era de ouro, mas ajudava a encontrar o caminho certo. Maia agitou a sua cauda prateada e partiu viagem. Nadou por ilhas que se moviam para não ficarem sozinhas. Ouviu peixes perdidos a pedir ajuda e cantou para acalmar as águas quando o medo aparecia. Quando duvidava, o mapa ficava turvo. Quando se lembrava de que era uma sereia do mar, as correntes voltavam a brilhar. Ao chegar à ilha, Maia encontrou um baú pirata, coberto de coral e canções antigas. Não tinha fechadura. Maia fechou os olhos, respirou como só uma sereia sabe fazer e confiou no seu coração. O baú abriu-se. Lá dentro havia um pequeno leme de madeira. Maia girou-o com cuidado e o mar respondeu. As correntes despertaram, os peixes encontraram o seu rumo e o mapa ficou em branco, em paz. Néron apareceu ao seu lado. Ser sereia, disse ele, não é só nadar, é escutar, escolher e guiar. Desde esse dia, Maia soube que o maior tesouro do mar não foi deixado pelos piratas, mas pelas sereias que se atrevem a cuidar do seu rumo. E o oceano agradecido cantou com ela. A história terminou, mas a aventura continua. Inscreva-se em Histórias para Dormir, crianças. Boa noite